Wisdom, the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, prezados e estimados cristãos ortodoxos, chegamos a esta grande solenidade a qual comemoramos nossos santos antepassados. Que grande comitê, que grande exultação nos nossos corações Deus conseguiu promover no dia de hoje. Grandes são as expectativas que todas as nações tiveram, especialmente os filhos de Israel, para a vinda daquilo que era o Logos, ou simplesmente o centro do universo, a base do universo, a base de toda a criação. É claro que entre os gentios, entre os pagãos, havia uma certa expectativa, uma certa busca pela verdade, através da lei natural, através dos sentidos, através da própria consciência. Isso nós vemos em todas as descobertas arqueológicas, em todos os estudos históricos, todas as culturas, sejam pagãs, sejam gentias, de norte a sul, de leste a oeste deste mundo em que vivemos, todos eles, inquietos pela busca da verdade, sempre buscaram o sentido de suas vidas. Mas a verdade é que o domingo de hoje nos vem tratar de uma forma especial da expectativa das nações dentro do povo de Israel. Todos os antepassados de Deus, desde Adão, antes da lei e após a lei. Podemos dizer, como nos diz o Sinaxarion para o domingo deste que celebramos hoje, podemos dizer que, de certa maneira, estamos falando também dos descendentes de Abraão, pois, de certa forma, Abraão foi justamente o fundamento, foi o pai da fé que gerou justamente o domingo de hoje. Todos os antepassados aos quais creram antes da lei, após a lei, e também os que anunciaram a vinda de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo e sua santa ressurreição. Que grande alegria, que grande exultação desde nossos corações, após praticamente 3 dezenas de dias de jejum, estamos então começando a ficar agraciados com os consolos e os presentes espirituais que a Santíssima Trindade vem nos agraciando, juntamente com a Santíssima Teotocos e Virgem Maria, nossos santos e anjos, para nos prepararmos para daqui a praticamente uma semana estarmos celebrando a Santa Natividade de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. É um momento triunfal diante da vida de todo cristão. Se ele realmente, de fato, humildemente, se preocupa em refletir os mistérios de Deus. Abraão é conhecido como justamente o pai da hospitalidade, aquele que acolheu não somente homens, dando seu exemplo de caridade e misericórdia, mas, acima de tudo, foi agraciado de receber o próprio Deus. A Santíssima Trindade, como nós vemos que justamente Abraão e sua esposa serviram um banquete e uma mesa a Deus. Mas hoje, a parábola do Evangelho, nos vem nos falar sobre o banquete de Abraão. Mas ao contrário, se uma vez o homem ofereceu um banquete a Deus, hoje Deus oferece um banquete ao homem. E qual homem? Somente, talvez, a Abraão e sua descendência? O que nos diz a parábola do Evangelho de hoje a respeito da grande ceia? O Evangelho nos narra que um certo homem, o dono de uma certa casa, preparou uma ceia, um banquete, e chamou muitos convidados. Este homem, como vocês ouviram e leram nas explicações do Beato Teofilato Teochitra, como também nos explica São Quirilo de Alexandria em suas homilias para o Evangelho de São Lucas,
Este homem, nada mais nada menos que o próprio Deus. Deus preparou uma certa ceia. Para quem? Para todos nós, todos os homens. A princípio, para todos aqueles que foram descendentes de Abraão. Sim, é verdade, o povo de Israel, a nação escolhida. Aqueles que foram derivados da semente de Abraão, Isaac e Jacó. Mas além disso, nós vemos que ocorreu uma certa inconsistência nesse chamado e nessa escuta por parte daqueles que foram convidados. De que maneira o pai convidou estes servos? Ele enviou um filho, porque não há outra pessoa que possa se chamar de o servo de Deus, a não ser o próprio Filho de Deus. Porque de fato muitos servos foram enviados, os profetas, entre os patriarcas havia já o anúncio da expectativa das nações, mas nós vimos que o Evangelho usa o artigo definido para tratarmos de o servo de Deus. Esse pode ser senão apenas o Messias, o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. E ele veio e preparou um banquete. Chamou, como seu pai ordenou, convidando as pessoas. Assim, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, em sua vida pública, pôde anunciar que o reino dos céus está no meio de vós, já está dentre vós. E de fato, nosso Senhor realizou bem o seu chamado. Mas o que nós diagnosticamos é que, infelizmente, esse primeiro grupo de elite, a princípio, privilegiado, que recebeu, vamos dizer assim, os lugares de honra, os primeiros lugares, os primeiros locais, os primeiros assentos mais privilegiados, que geralmente num banquete as pessoas de mais honra, toda pessoa quando prepara um banquete, em nosso mundo terreno nós vemos, nós temos prioridade, reservamos os lugares mais privilegiados, os primeiros lugares, o primeiro chamado, o primeiro convite, a maior alegria que nós temos a chamar os nossos convidados para uma ceia de casamento, ou seja, para um jantar, são os mais queridos a nós. São aqueles que já têm certa intimidade, que nos conhecem, que sabem de onde vemos, para onde vamos, como vivemos, nossas dificuldades, nossas alegrias. E assim Deus fez com o povo de Israel. Chamou primeiro ao seu povo, aquele que, teoricamente, ao longo de provações, ao longo de perseguições contra o faraó, perseguições dentro da Babilônia, dentro de cativeiros, dentro de inúmeras provações, aparentemente manteram sua fé ao Deus verdadeiro. Ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus dos santos patriarcas, antepassados. E Deus, numa história de amor, foi tendo uma relação com eles. E quando chegou o momento oportuno, os chamou para a ceia. Que momento oportuno foi esse? A própria palavra ceia já nos denota que era uma época de noite. Porque ninguém almoça uma ceia. Uma ceia geralmente é algo que determina que é uma refeição noturna. E essa noite eram as trevas a qual o mundo jazia, trevas como nunca haviam visto. O ápice das trevas, o ápice da iniquidade, o ápice do pecado, onde nesse momento, pela noite, Deus Pai preparou uma ceia. Enviou o seu Filho amado na expectativa das nações de necessitarem de um Salvador. Porque tal era a iniquidade que já não havia mais limites para o homem pecar. Tudo que era possível, o homem havia feito e se distanciado daquilo que era o projeto inicial de Deus. Então Deus, que é paciente, aguardou o momento oportuno, ou seja, noturno, e preparou uma ceia. E enviou o seu Filho amado, o seu servo, para poder anunciar que, finalmente, eis a promessa que foi dita lá atrás, a Adão, a seus descendentes, como lemos ontem, no Sinaxarion, e também todos os trabalhos esticos destinados a este dia. A Adão, mas também a Abel, aquele que foi o primeiro a oferecer um sacrifício que foi tão agradável a Deus que foi capaz de causar até inveja e logo foi como o primeiro mártir. Depois a Sete, a Enoque, a Amós, a Noé, a Sem, a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés e a tantos outros. A Samuel, a Zacarias, a João Batista. Tudo isso que foi anunciado foi de fato então cumprido, porque o Filho de Deus veio e preparou um banquete. Mas o que nós vimos foi algo que aparentemente não era lógico, segundo pelo menos a lógica daquele que é íntimo ao seu mestre, ou a este dono de casa que ele conhece e lhe convida. Houve uma recusa generalizada do convite.
simplesmente todos aqueles que foram chamados a um só sinal, como que até de forma combinada recusaram o convite. E o servo comunicou isso ao seu senhor. E o dono de casa, Deus Pai Todo-Poderoso, já sabia de tudo, sendo onisciente, já havia preparado ainda um chamado ainda maior. Por isso foi dito no começo que tratava-se de uma grande ceia. Uma ceia que tinha muitos lugares. E foram chamados então todos os gentios, de todas as nações. Foram chamados todos aqueles que eram escravos dos pecados, das paixões, das falsas crenças. Como nós dizemos, das religiões. De coisas projetadas pela mente humana. E não do caminho único do Deus verdadeiro. E muitos deles aceitaram o convite. Foram procurar uma vida melhor. Porque uma ceia, um banquete, a qual possui alimento nutritivo, possui um ambiente que requer uma veste de gala, um ambiente mais propício, e isso, em geral, é uma vida melhor. E mesmo assim, nós vimos que os locais destinados, os assentos, não foram preenchidos. E o dono da casa disse ao seu servo: chamai agora até mesmo aqueles que estão nos cercados, nas encruzilhadas da vida. O que significa isso para nós? Significa que, além das pessoas simples dos judeus, que não eram aqueles dignatários, escribas tão conhecedores, aparentemente, da Escritura, chamou também cegos, oprimidos, aleijados, os doentes espirituais que não se achavam justos, mas reconheciam-se como pecadores. E já não bastando isso, para preencher a ceia, também Deus Pai viu agradável e de forma comprazível aos seus olhos que chamasse também a todas as nações do mundo. Aqueles que estão nos cercados, ou seja, presos ao pecado. Às margens, ou seja, aos muros, porque não estão dentro da lei, não estavam dentro da lei, que ao menos não dava a cura do homem, mas dava ao menos uma proteção, algo para se proteger ao menos do ataque dos adversários, dos demônios, o ataque contra as paixões que violentavam suas vidas, ao menos uma proteção mínima tinha a lei. Mas essa não era a cura, era apenas algo paliativo. Mas Deus quis chamar além desses, todos aqueles que são gentios, aqueles que estavam justamente completamente afundados nas piores tipos de paixões, que nem mesmo tinham a lei, porque estavam aos muros, à margem de toda a sociedade judaica. E o que aconteceu? Estes também aceitaram. Aceitaram prontamente o convite. E de fato, parece que agora o Senhor se viu agradável. E foi dito, na própria parábola, em seu desfecho, que nenhum daqueles que foram aparentemente convidados no começo provarão da ceia. Que palavras terríveis! De certa forma, essa é um tipo de explicação literal a respeito da parábola de hoje. Mas o que a parábola da ceia quer nos dizer de maneira alegórica para nós? Da mesma maneira onde nós também fomos convidados para a ceia, devemos, como no passado fez Abraão, renunciando completamente tudo o que era seu. Deixa a casa do teu pai a tua herança e vai para a terra que eu te mostrar, a terra prometida. Uma figura, uma alegoria para aquilo que seria o reino dos céus. A Jerusalém Celeste, um reino que não é deste mundo, mas um reino preparado desde antes da fundação do mundo para todos aqueles que são chamados e escolhidos. Assim como Abraão no passado foi obediente, espera-se de que nós não sejamos como os fariseus, mas também como todo o povo gentil, a escória do mundo, quem diria, como disse São Paulo hoje em sua epístola aos Colossenses. Justamente a escória, justamente vós que andávais no pecado, nas abominações, agora, lembre-se, vós que andáveis nas trevas de forma completamente horripilante, agora, crucifiquem vossos membros, a fornicação, a ira, a maldade, a avareza, que é a idolatria, e crucificando seus membros, vivam para a vida em Cristo. De tal forma como disse o Sinaxarion para o dia de ontem, que já não seja mais eu que viva, mas Cristo que vive em mim. Da mesma maneira, devemos seguir o exemplo de Abraão, dos patriarcas,
que sem terem nem mesmo visto Cristo, mas pela sua fé, a fé de Abraão, a fé fundada no fundamento do amor. Nisso nós também devemos caminhar para podermos sermos dignos de estarmos com a veste apropriada dentro da igreja, no santo batismo, acolhendo o chamado desde o catecumenato ou desde a pregação dos nossos padrinhos, como somos pequenos, que nos instruem no caminho da verdade, e sermos dignos de estarmos no banquete, tanto este que vos é preparado hoje, na Eucaristia, distribuída na Assembleia dos Santos, como foi dito para nós do próprio Senhor. Do que é teu, para tudo e para todos. Do santo aos santos. E assim, certamente, seremos dignos de poder desfrutar do banquete, da árvore da vida. Isso é o que é servido neste banquete. O próprio servo é aquele que se ofereceu e se oferece a seu Pai, e para sempre será oferecido, santificando aqueles que dele participam. Mas a verdade é que hoje, além da parábola da ceia, como eu disse, a história de hoje também é sobre a história do fundamento do amor. Hoje nós comemoramos também o profeta Daniel, nós comemoramos os 3 jovens que foram surpreendentemente glorificados por Deus na fornalha da Babilônia. Nós comemoramos também São Dionísio de Zaquinfos. Para nós que especialmente veneramos a figura venerabilíssima de nosso ancião, de memória eterna, o venerável Abba Hierônimos de Egina, nós sabemos que hoje a sua figura é impossível de não ser lembrada por nós, devido justamente ao que significa para nós. Na biografia do Helder Hierônimos de Egina, nós vemos que já de começo temos uma familiaridade.